O meu mestrado é na área de sustentabilidade e tecnologia ambiental. Agora está gravando. O meu mestrado é na sustentabilidade e tecnologia ambiental. O meu doutorado é em administração. Eu trabalhei 10 anos na indústria de tratamento e destinação de resíduos. E estou na FUMEC há 3 anos, como coordenador do curso de Engenharia de Produção e Ciências Econômicas, também do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tenho experiência como docente aí há mais ou menos 9 anos. Já atuei na PUC, na Estácio, Instituto Federal, então já deu uma rodada por aí. É, Alguma dúvida? Tranquilo? Pergunta? Nessa experiência profissional, eu trabalhei 10 anos na área de tratamento e destinação de resíduos, é, cuidando ali de tecnologias onde havia destinação de resíduos, aterro sanitário, é, blendagem de resíduos para coprocessamento, aterro de resíduos perigosos, logística reversa, é, reciclagem de maneira geral. Trabalhei numa cimenteira, sendo responsável pela parte de combustíveis, em especial combustíveis provenientes de resíduos, que a gente chama de blend de resíduos, tá? E é, eu atuei pela Superintendente de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, um engenheiro responsável ali pela parte de gestão de contratos e financeiro. E aí, para começar a nossa conversa aqui, vocês têm todo mundo aqui é de BH? Antes de qualquer coisa? Eu sou de Contagem. Fala assim, todo mundo aqui E... da região metropolitana de Belo Horizonte? Eu falo que eu tenho aluno Ah, nos Estados tá. Unidos, Canadá, é, é, de outros estados. Patrícia tem Timóteo. Timóteo aí, ó, perto de Ipatinga. É isso, Isso mesmo. Patrícia? Isso mesmo. Minha avó é de Mesquita. Ah, sim, minha mãe nasceu lá. Minha avó é de Mesquita. Mas eu Mora não ali na. conheço. Hã? Minha mãe nasceu em Mesquita, mas eu não conheço Mesquita. Não, cidadezinha tranquila. Então, pessoal, só para Itaúna, pertinho de Vinópolis. Ô, Vinícius, meu pai é de Itapecerica, pertinho de você aí também. É, E aí, pessoal, pergunto para vocês. Vocês têm noção de quanto Belo Horizonte gasta com limpeza urbana por ano? O que vocês acham? Quanto a cidade de Belo Horizonte gasta por ano para manter a cidade limpa, coletando resíduo, destinando resíduo, limpando, varrendo, roçando? O que vocês acham? Uns 10 milhões? 10 milhões de reais. Nossa, O que eu não vocês consigo nem mensurar. têm alguma ideia? Um chute? Patrícia ali, ó, foi audaciosa. Patrícia, 100 Eu acho que milhões de bem mais, reais. professor. Você acha que mais que 100 milhões, Matheus? Quanto você acha, Não, Matheus, para a eu gente acho que avançar? eu acho que mais que 10 milhões. Mais que Mais 10? que Mais 100 que não, 100? né? A Patrícia chutou 100 ali, ó. Acho que 100 é É bastante. muito dinheiro, né? São É muito dinheiro. 50 ou 40 prêmios do BBB. É muito dinheiro, né? Pessoal, Belo Horizonte gasta meio bilhão por ano para fazer limpeza urbana. 500 milhões de reais mais ou menos. 497 para mais exato. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E vocês têm noção quanto custa para se construir um hospital? Claro que tem hospital gigante, hospital menor. Na média, alguém chuta quanto custa fazer um hospital? Uns 200. 50 milhões. Quem foi que comentou aí? 50 Vanessa. milhões. Eu tô como Alexandre, mas é Vanessa. 50 Pois milhões é, eu dá vi aqui e uns. falei assim, gente, Eu tô chocado é, é, ainda com o preço da limpeza Eu urbana. esqueci o Eu computador. não tô conseguindo. ô, ô, pessoal, é muito dinheiro. Um hospital gasta 100 milhões, 50 milhões, em média. Então, olha que interessante, nós gastamos 10 hospitais por ano para manter a cidade limpa. Para manter a cidade limpa.
E aí eu pergunto para vocês, avançando aqui, o que é sustentabilidade? Alguém chuta o que é sustentabilidade? É, num Alguém contexto arrisca? geral, num Hum, contexto geral, é, vamos dizer assim, é fazer mais com menos, ou seja, você utilizar melhor o recurso que você tem, né, para não gerar impacto no meio ambiente onde a gente vive, né? utilizar é isso. Boa definição. Boa definição. Alguém mais complementa com uma visão diferente? Seria a preservação de recursos? Preservação de recursos, boa. Sustentabilidade é uma palavra muito ampla, pessoal. É quase igual coisa. Eu trouxe algumas notícias aqui para a gente conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. Agronegócio brasileiro de exemplo de sustentabilidade. Práticas desenvolvidas pelo agronegócio brasileiro podem ser utilizadas por outros países para garantir a sustentabilidade na produção agropecuária. A Azul passa a entregar é, é, a Azul passa a integrar índice de sustentabilidade empresarial da B3. B3, para quem não sabe, é a é, é, Bolsa do Brasil. São Paulo, na verdade. Desculpa. Nós vamos ter em breve uma bolsa do Rio de Janeiro, a partir do ano que vem. Mas por enquanto a B3 é a única bolsa no Brasil. É, Moeda Verde recebe premiação nacional de sustentabilidade e inovação. Alguém aí compra Havaianas? Usa Havaianas? Sim, Sim. a família Sim, toda. sim, Família toda, inclusive. sim. A Alpargatas reforça a pegada global e de sustentabilidade com a aquisição dos Estados Unidos. A Alpargatas, para quem não sabe, que é a dona da Havaianas. Ela vai pagar, pessoal, 475 milhões de dólares. Não é de reais, é de dólares, 3 bilhões de reais mais ou menos, na compra de 50% da Holtz, marca americana de calçados, bolsas e acessórios produzidos com materiais reciclados, e fará uma emissão de ações para financiar o acordo. Professor, Oi. quando você fala em moeda verde, que entra crédito de carbono também no meio disso? Nesse exemplo aqui não que era uma notícia, é uma moeda específica, mas o Ah, crédito de carbono eu vou comentar sobre isso mais à frente, mas o que é o crédito de carbono? É, é, é uma remuneração ou uma aquisição ah, pela execução de uma prática sustentável, que ameniza ou reduz ou compensa uma emissão de uma determinada empresa. Por exemplo, o Matheus tem lá um processo que gera crédito de carbono, ele queima gás de aterro sanitário, gera crédito de carbono. E aí eu tenho uma indústria cimenteira. Nossa, quantos metros cúbicos, quantas toneladas de carbono você emite? Tantas mil. Matheus, ó, eu quero comprar de você tantas mil toneladas de crédito de carbono. Como assim? Eu vou te dar dinheiro para você financiar a sua operação, que é positiva, é limpa, é verde, gerar crédito ou economizar créditos de carbono. Só que como eu estou te pagando, esse crédito vai vir para mim. Entendeu? Todo mundo entendeu como funciona o crédito de carbono? entendi, entendi. Entendi. Tá claro? Ou seja, é um financiamento por parte de uma empresa a outra empresa que tem uma pegada verde, que economiza crédito. Então, pessoal, voltando aqui à apresentação, 475 milhões de dólares que a Havaianas pagou, tá? Eu fui fazer uma viagem, uma visita para um tio dos Estados Unidos. Sabe o que ele me pediu para levar de presente para ele? Havaianas. Porque lá é 30, 40 dólares. Aqui, quanto custa? 20, 30 reais.
É 6, 7 vezes mais caro. Dando sequência, Sebrae aposta na sustentabilidade para pequenos negócios. Nesta primeira fase, 50 ideias foram selecionadas e estão recebendo capacitação. Haddad diz que o governo estuda parceria com os Estados Unidos por meio da lei climática. Para ministro, o acordo poderia ser jogo de ganha-ganha entre os dois países. O que ele quer fazer? Os Estados Unidos, você que tem uma indústria muito forte aí, me dá dinheiro para eu investir aqui nas questões ambientais e eu te dou crédito de carbono, por exemplo. Olha que interessante. Marca de móveis de luxo Britown compensa emissões e se torna carbono negativo. Rede se junta a uma lista crescente de grandes empresas presentes no Brasil que caminham para compensar suas emissões de gás do efeito estufa. Pessoal, o que é carbono negativo? Alguém? Mas pensando nessa coisa de moeda aí que você estava falando, crédito de carbono, ela conseguiu, vamos dizer assim, equiparar o que ela emite de gás carbônico com aquilo que ela faz de projetos de sustentabilidade para zerar, compensar, fazer essa compensação? Seria 90% isso? certo. Ah, sim. 90% mesmo. O que está errado? Ela Hum. faz mais do que ela gera, por isso que é negativo. Sacou? Ah, Ela saquei. gera 10. Ela gera 10. Ela emite 10. Quanto que ela gera? 50. Tá 40 negativo. Ou seja, ela faz mais bem ao meio ambiente que mal. A grosso modo, tá? Brasil, Índia e Estados Unidos lançam aliança de biocombustíveis. Iniciativa busca estimular a produção e uso desse tipo de combustível, especialmente o etanol. Alguém abastece com álcool? Sim, O álcool, pessoal, sabiam que ele não emite gás? Na dessa queima dele não informação eu tem, não sabia. na queima dele não tem resíduo. Então é um combustível limpo. É um combustível limpo, sustentável. Por quê? Planta, processa, gera o álcool, ele não tem emissão, eu planto de novo, cresce de novo e assim vai. Venda de carros elétricos bate recorde nos Estados Unidos. Consumidores dos Estados Unidos compraram quase 300 mil veículos elétricos a bateria, na sigla em inglês, BEVs, no segundo trimestre. Um novo recorde de acordo com o levantamento. Automotive prevê vendas de veículos totalmente elétricos nos Estados Unidos quebrarão barreira de 1 milhão em 2023 pela primeira vez. Vou contar uma história para vocês. Já vou antecipar aqui um conceito importante. Alguém já ouviu falar do tripé da sustentabilidade? Ninguém? Pilar ambiental, social e econômico? Deixa eu comentar mais à frente, então. Mas eu vou resgatar essa questão aqui dos carros elétricos. Não sei se nessa aula ou na próxima, mas se lembrem desse slide aqui. Eletrobras, hidrogênio verde pode ajudar o Brasil a cumprir meta de sustentabilidade. E eu tô torcendo para isso aqui acontecer, porque eu tenho ações da Eletrobras. Vai me ajudar. Então, comprometida com a transação energética, a Eletrobras realiza trabalhos pioneiros e gera as primeiras toneladas de produto no país. A transição energética é o principal instrumento para alcançar o compromisso de neutralizar emissões de carbono até 2050, assumindo por diversos países no Acordo de Paris. Ou seja, os países já acordaram que em 2050 não pode mais usar petróleo. Eldorado, a indústria brasileira já conta com uma cadeia de carbono superavitária. O que isso significa, pessoal?
com as florestas próprias que retiram mais CO2 da atmosfera do que a operação emite, a Eldorado Brasil reafirma seu compromisso com a sustentabilidade. Essa empresa também é carbono negativo. Ela tem superávit de crédito de carbono e pode até vender, além dela já bater os que ela gera. Petrobras anuncia a primeira plataforma de petróleo totalmente elétrica a partir de 2024. Petroleira também confirmou que 2025, confirmou que estudos para implantação de um parque eólico offshore no Espírito Santo. O que é offshore, pessoal? No mar. O que eles querem fazer? Colocar boias e uma torre para gerar energia no mar. Empreendedoras do Pará criam sabão sustentável a partir de óleo de cozinha usado e evitam contaminação de rios. O projeto já conseguiu evitar a contaminação de 8.750 milhões de litros de água dos rios da região. Consumo de recursos naturais cresce 3 vezes mais rápido que a população, alerta especialista. A CNN Rádio, Bruno Yamanaka, do Instituto Acatu, falou sobre o dia da sobrecarga da Terra, que em 2023 cai neste 2 de agosto. Pesquisa mostra que 9 em 10 empresas brasileiras querem poluir menos. O maior desafio no processo é a falta de regulamentação clara do assunto. Em 75% das empresas, são os maiores líderes que cobram o envolvimento de uma jornada de descarbonização e 64% relatam que há pressões de investidores pelo mesmo movimento. Penúltima. Marina Silva, Plano Safra 23-24 é a versão sustentável 1.0 e futuras versões terão esse apelo. O ministro do Meio Ambiente enfatiza que demanda por mais sustentabilidade na agricultura é uma tendência global. Última notícia. Sem sustentabilidade não viveremos para receber os lucros nem ver os resultados. Em artigo, o CEO da Ethos discute a necessidade de equilíbrio, foco e clareza nas decisões que proporcionam o desenvolvimento sustentável. Nesse contexto todo, o que é sustentabilidade, pessoal? O que seria então sustentabilidade mais, depois, além do que a gente já comentou? O que vocês percebem dessas notícias relacionadas à sustentabilidade? Quem me ajuda? De modo geral, seria degradar menos, né, o meio ambiente, cuidar do planeta, né, meio ambiente, assim. Degradar menos, beleza. Mas olha que interessante aqui, ó. Essa notícia, ela não está falando só da parte ambiental, meio ambiente, não. Ela está falando de quê também? Do lado econômico, principalmente. Dinheiro. Dinheiro. Então, pessoal, o tripé da sustentabilidade que eu comentei com vocês mais cedo, nós vamos ver isso nas próximas aulas. Ele tem um apelo muito grande a 3 pilares. Ou o tripé, ele foca em 3 coisas. O pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Ou seja, eu preciso ter uma preocupação com o meio ambiente, eu preciso ter uma preocupação com as pessoas, mas não posso fazer isso, eu não devo fazer, não devo esquecer da questão econômica. Querendo ou não, pessoal, o
pilar que hoje em dia ainda mais pesa é o econômico. Ninguém faz nada ambientalmente falando que custe muito mais caro. Raras empresas assumem ter um custo um pouco maior sem preocupar com o lado econômico. As empresas que fazem isso, o que elas fazem? Elas estão agregando valor e acabam vendendo mais caro e o resultado econômico é melhor. Alguém aí usa shampoo com essa pegada de sustentabilidade, que tem lá um logozinho assim de não fazemos testes em animais, shampoo verde. Alguém usa shampoo desse jeito? Meninas? Não mudei para essa pegada ainda. Shampoo verde, não faz teste em animais, sustentabilidade. Vamos ver esse aqui, ó. Quanto que vocês pagam um shampoo no mercado, pessoal? Uns R$ 20. 20 Eu já vi reais. shampoo de barra. O pessoal tá usando muito shampoo e condicionador de barra, como se fosse um sabonete, que tem essa pegada aí de Legal, sustentabilidade. esse eu nunca vi, não. Meu Mas eu shampoo é nunca usei. orgânico, senhor, da Dove, por Eu exemplo. sei modelar. Vamos ver esse aqui, ó. Cosméticos sustentáveis, quais os principais exemplos? Não vou ler essa matéria toda, não, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é um produto de maior valor agregado. Natura, shampoozinho de coco em R$ 45. O shampoo orgânico também se chama, ó. Shampoo orgânico. Natural, marcas. Vamos ver. Shampoo anti-queda. Shampoo Bio Extraus, R$ 63 o litro. E por aí vai. Inoar. Pessoal, percebe que o pilar econômico ele fala mais forte? No shampoo que tem um apelo ambiental de cuidar com os animais, seja lá o que for, ele é muito mais caro. Faz sentido? Entenda o que eu quero dizer quando eu falo que o pilar econômico ele pesa inclusive nesse tipo de produto? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Tá. Então, lembra que eu falei do carro elétrico? Ah, sim. Assim como o carro a álcool, ele não polui, não tem emissões. E aí, todo mundo fala que é o futuro, não sei o quê, blá blá blá, que é a coisa toda. Só que enquanto não houver viabilidade econômica, é difícil virar. E por que vocês acham que a BYD, que chegou no Brasil há quase um ano, por que vocês acham que ela está bombando de vender? Porque Por que agora vocês está na acham? Giago. Exatamente. Tem uma viabilidade financeira um pouco melhor. Market Share BYD Brasil. Olha que coisa interessante. BYD sem surpresa, BYD foi a montadora que mais emplacou carros elétricos no país. Foram 5.265 unidades. Ela vendeu 80% dos carros elétricos e híbridos do país. Segundo lugar, GWM, 10%. Aqui, ó, são as empresas que venderam carros elétricos e híbridos. Eu sou elétrico aqui. Acho que aqui é só elétrico. BYD, GWM, Volvo, Jack Motors, Renault, BMW, Audi, Volkswagen,
Ford, Mini, que é aquele Cooper lá, Porsche, GM, Mercedes, GMC, que é americano, e Peugeot. Vendeu 2 carros elétricos da Peugeot. É, Uma curiosidade, assim, ela mudou alguma coisa, né, nessa questão para conseguir ganhar, né, dispor desse valor. A gente consegue medir isso? O que que a PID fez para conseguir esse valor melhor? vou te contar, vou te Hum, contar. Qual que é só antes de falar, olha o que aconteceu, olha o marketing geral do mercado aqui entre montadoras. A Volkswagen é a que mais vendeu, 17%, seguida da Fiat, 15%, GM, 15%, Hyundai, 9,5%, Toyota, 7,63%, Renault, 6%, Jeep, 5%, Honda, 4%, BYD, 4%. Tem quantos anos que a Honda está no Brasil, pessoal? Alguém sabe? Acho que tem algo em torno de 20 anos. A Honda tem aí, Tem mais de o 20 Júlio anos. tem mais de 20. Ano em que a Honda chegou no Brasil. A Honda chegou em 71. A Honda tem 50 anos. 53 anos. Ah, não, eu estava pensando só em carro, né? Mas aí lembrei das motos agora. Montou a fábrica lá na Zona Franca. Bom comentário, bom comentário. Mas olha que interessante. A Honda tem o mesmo market share que a BYD que chegou aqui tem um ano. Vocês têm noção do tamanho dessa situação aqui? O tamanho desse problema? Gente, é um negócio assustador. E aí, respondendo a pergunta da colega, por que que a BYD está bombando tanto de vender? Porque ela popularizou o carro elétrico. É barato. Barato, entre aspas. Barato. É, o pessoal está investindo. E aí eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Eu comprei esse carro aqui em novembro do ano passado. Aí vocês vão perguntar, por que que você comprou? Será que é porque por conta das emissões? O que que vocês acham? eu fui sua aluna no semestre passado, eu já sei. Eu te contei? Então Contou. não conta pra eles não. A pessoa com essa Mas gasolina o preço do aumentando combustível todo também, dia, né, todo pessoal? mês. Sei Hã? não, viu? O preço do combustível tá difícil. Vou contar pra vocês aqui, ó. Eu tinha uma perspectiva, eu passei num concurso público e tinha uma perspectiva de rodar muita distância. Então hoje eu tô rodando uma média de 250 quilômetros por dia. Rodo bastante. 250 por dia. 250, se for um carro a combustão, eu vou fazer 250 quilômetros vezes 22 dias, 5.500 quilômetros mês. Dividido por 10 quilômetros por litro, eu vou gastar 550 litros de combustível. E você Vezes. tá sendo bacana com essa quilometragem, hein, de 10 quilômetros por litro. Não, meu carro é econômico. Eu Era tenho um econômico? Corolla. Tá. Eu tenho um Corolla. Ele Isso, dá isso não é, isso 10,5, não é 11 na econômico, não, estrada. professor, porque eu estou pensando aí numa estrada, Como é que é? mas você falou 10 km por litro, você falou 250 km por dia. Eu estou imaginando que você pega a estrada, 10 km Pega por dia, estrada. 10 km por litro na estrada, isso é muito gasto. Pra- Qualquer carro faz pra- mais pra- que isso. pra- Depende. Vamos ver aqui, ó. Consumo médio de um. Fala um carro aí. Ó, Se meu você falar carro, um por exemplo, Kwid, vai dar meu carro, por exemplo, tem um 17. carro que Ah, gasta muito na estrada, quando eu consigo, é 11 e pouquinho na qual que é o estrada, carro que você 11 tem? e meio. Duster. Um Duster. É no máximo entre 7,5 e 8 na cidade e no máximo 11 na estrada. Se pisar um pouquinho, cai para 10, né? 10,5. Mas é um carro É, que gasta muito. é. Para facilitar a conta,
Eu ando só no Não, vamos pôr um carro ar-condicionado. popular, hein? Hã? Vamos colocar um carro popular mesmo. Não, o meu carro é 2.0. Gasta É, mais. Então gasta vou colocar bastante. 10. Então tá, vou facilitar para vocês aqui. Vou Vamos fazer tirar a conta aí, certinho não. aqui, ó. Vamos tirar a conta aí, professor. Continua sua Vamos conta fazer. aí, Não, vai. agora fazer. Agora me irritou. Agora vamos fazer certo, ó. Consumo médio de um Corolla na estrada. Nananã. Não dá isso tudo, não, mas vamos lá. 14.9. Certeza que não dá isso tudo, mas vamos lá. 14. Certeza que não. 250 vezes 14, 250 vezes 22 dividido por 14,9. 369 litros de gasolina. Considerando que eu só pego estrada. Considerando que o anel rodoviário aqui, de onde eu saio, até eu chegar lá, é limpinho. Pego nada. 369 litros vezes... Quanto tá a gasolina? 6,39? 6,40. Eu gasto R$ 2.358 só de gasolina. Se eu for rodar isso com Corolla. O que esse número está errado. Não dá 14 nem a pau. Porque eu saio de casa, eu pego um período de cidade, eu subo o anel rodoviário todo. Depois do anel eu pego um trânsito um pouco mais tranquilo, mas ainda um trânsito cheio. Então não é estrada tipo São Paulo, BR, não, mas enfim. 2.350 só de gasolina, o que está pouco. Então você tem que aumentar aqui mais 50% aqui para chegar nos 10 que eu tinha colocado antes. A gente fez conta com 15. Então, vou colocar aqui vezes 1.1 só para a gente pegar uma média aqui, ó. Com certeza, mas 50% mesmo. 1 ponto, vezes 1.5. Já vai para 3.500. Então, vamos considerar que dá 3. Tá? R$ 3.000 de gasolina. E aí, pessoal, o que que eu fiz? Eu fui avaliar o carro. Isso é por mês, tá? Agora, quanto que um carro desse gera de IPVA? 110 mil vezes 4,5%. Esse carro tem um custo de IPVA de R$ 5.000 por ano. Então, o custo total desse carro, ele me custa 3.000 vezes 12 mais 5.000. 41 mil por ano rodando essa quantidade que eu rodo. Mais o seguro, mais 4.000. 45 mil. Mais a manutenção, a manutenção de 10 em 10 mil. Então eu rodo em 12 meses, 12 vezes 5.500, 66 mil. Então eu preciso fazer 6 manutenções no ano. 7 manutenções no ano. Essa manutenção ela custa R$ 700. É variável, com uma média de R$ 700. 66, então são 7 vezes 7 vezes R$ 700. Mais 4.900. Quanto que estava lá? 46 mil, né? Esse carro, se eu rodar essa quantidade que eu estou rodando, me custa, no total, R$ 50.000 por ano. Vamos fazer a conta do elétrico agora. O elétrico, pessoal, ele me custa... o meu caso específico, tá? A cada 400 quilômetros que ele roda, me custaria R$ 60. 400 quilômetros. Então, em dinheiro, eu vou pegar 5.500 vezes 12 dividido por 400, 165 vezes R$ 60. De energia, eu gastaria R$ 10.000 no ano. Ou seja, R$ 10.000 no ano de energia. Só que olha que coisa interessante. Eu tenho usinas de gerar energia. Fiz um investimento e eu mesmo gero a minha própria energia. Então, nesse caso específico, eu fiz um investimento para não ter esse custo. Então, em um ano, o meu custo aqui é zero. Aí, tem o IPVA. Pô, carro de R$ 150.000,
IPVA aqui em Minas, cara, absurdo. 4,5%. Eu tenho IPVA de R$ 6.750. A pessoa está até com crédito de carbono. Eu tenho crédito de carbono. Só que olha que coisa interessante. O meu carro, ele foi adquirido é, numa empresa que eu tenho sociedade em Pernambuco. Pernambuco tem isenção de IPVA para carro elétrico. Quanto que é meu custo de IPVA? Zero. Não pago IPVA. Seguro eu tenho que pagar. Só que o primeiro seguro de um ano, eu ganhei na compra do carro. Além disso, eu ganhei eh, manutenção até 200 mil quilômetros rodados no carro. A pessoa você emplacou o carro lá, é por isso? Eu emplaquei lá. Eu comprei lá, emplaquei lá e desci de cegonha. Então, pessoal, comparando com o Corolla, quanto que esse carro me custa? Não tem o custo de combustível, não tem o custo de manutenção até 200 mil, não tem o custo de PVA. Entre aspas, zero. Percebe que a aquisição desse carro foi estratégica, voltada para a área econômica? Eu fiz um investimento que me economiza R$ 4.000 por mês. Com esse dinheiro, eu dá e sobra na prestação do carro. Percebe? Então, voltando aqui para a apresentação, quando a gente fala em sustentabilidade, pessoal, nós precisamos nos preocupar em entender a importância de ter todo um cuidado ambiental, ter todo um cuidado com as pessoas e não esquecer que a gente precisa se preocupar também com a parte econômica para que a parte econômica de fato viabilize toda essa situação. Se eu não tiver um, um, um pilar econômico, eu não dou conta de sustentar esse processo. Vocês entenderam a conta que eu fiz para poder justificar a minha compra ou aquisição do carro elétrico? E o Não, pior, ficou claro, né? Muita tá, economia. não dá economia? E Muito mais, econômico. o que que me motivou? Eu investi em usinas de gerar energia. Quando eu investi nessas usinas, aqui na casa, eu tô na casa da minha mãe hoje. Aqui na casa, em cima da casa da minha mãe, o telhado é fechado de usina, de placa. Tava sobrando muita energia. Ou seja, a gente gerava energia para 5, 6 casas e sobrava. Eu, sobra. E aí, se sobra, eu tô perdendo. Então eu falei, cara, eu não vou gastar dinheiro com gasolina, eu vou comprar um carro elétrico. E gastar energia que já está sobrando. Então eu juntei toda uma questão econômica que me traz um benefício também ambiental de tabela. Então, pessoal, trazendo uma definição ou algumas definições. A sustentabilidade é um conceito oriundo da ecologia. Significa o grau de resiliência dos sistemas e dos processos. Ela pode ser definida como um conjunto de ideias estratégicas e de mais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. Serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite aos seres humanos e sociedades soluções ecológicas de desenvolvimento. O que que eu quero dizer? Por que que o carro elétrico é sustentável? Primeiro, porque ele é muito mais eficiente, energeticamente falando, que o carro a combustão. Sabia que da gasolina que você coloca, cerca de 15, 20, em alguns casos 30% dela, que de fato se transforma em energia para o carro, o restante é perda, com aquecimento, ineficiência. Quer ver, ó? É, eficiência de um motor a combustão. Eficiência de um motor a combustão. Entre 20 e 40%. Gasolina tem 28%. Etanol 33%. Diesel 44%. Ou seja, de, é, é, de 100 litros que você coloca,
70% dessa litragem está sendo perdida. Faz sentido? Dada a ineficiência, ou seja, ela não está se transformando em movimento para o veículo. É muito, pessoal. E aí, quando eu vejo a eficiência aqui de um motor a combustão que para gasolina é 20%, eficiência de um motor elétrico 85%. Em alguns casos, de 75% a 100%. Vamos ver essa imagem aqui, ó. Em 2014, 10 anos atrás, havia vamos ver aqui, ó. Ah, não dá para ver. Então, pessoal, o motor elétrico, ele comparado de veículo, por exemplo, proporcionalmente falando, ele é 8 a 9 vezes mais barato do que um carro a combustão. Ah, mas tem pontos negativos, eu não consigo viajar. Beleza. Você precisa entender que ele tem as suas limitações também. Então, enfim, são pontos importantes a gente entender para poder compreender quando vale a pena, quando não vale, e que o financeiro, infelizmente, ele fala mais alto, sim. E a gente acaba tendo que se preocupar, tendo que se preocupar com isso para poder justificar um investimento. E as empresas fazem a mesma coisa. Por exemplo, por que eu coloquei essas usinas de gerar energia? Porque o governo, a partir de janeiro de 2023, ele passou a, de certa forma, taxar a energia gerada pelo sol. Ou seja, ele ficava com uma parte da geração. Se eu gerasse 100, ele ficava com 5, por exemplo, quilowatts. E eu fiz esse investimento antes, justamente para não entrar nessa regra por 25 anos. Então, um planejamento estratégico anterior aí. De sustentabilidade, está claro, pessoal? Sim. Tranquilo? Sim. E esse negócio aqui, já ouviram falar de ESG ou ESG? Ilumina mesmo o quarto. Ele tem uma história. Alguém? ESG, ESG? Nunca ouviram falar? As empresas que vocês trabalham? Nada? Ninguém nunca ouviu falar desse termo? Não. Não, Vocês têm que, também não. vocês têm que se familiarizar com isso, tá? As empresas, elas buscam isso de maneira extremamente agressiva hoje em dia, porque é um diferencial de mercado. O que é o ESG ou ESG? É uma sigla do inglês que fala aí do environmental ou ambiental, o social ou social no português, e governance, que é a governança. Ou seja, uma preocupação ambiental, uma preocupação social e uma preocupação com a governança corporativa ou de resultados da empresa. O ESG, ele abrange ali os pilares ambiental, social e de governança e é uma tendência global vital para as empresas, ou seja, grupos educacionais, indústria automotiva, cara, tá todo mundo olhando para esse negócio. Ela ganhou destaque global como um imperativo para as empresas de todos os setores, ou seja, dadas as questões de mudança climática, é algo que todo mundo passou a se preocupar ou passou a valorizar, tá? Há uma pressão dos stakeholders. Sabe o que é stakeholder? Já ouviram essa expressão? Stakeholder. Não. Que é um... Não. Stakeholders são as partes interessadas. Nesse exemplo aqui são os investidores, os consumidores, funcionários, as empresas reguladoras. Todos esses pressionam as empresas a adotar práticas mais responsáveis, socialmente falando, ambientalmente falando e economicamente falando.
O ESG reduz os riscos regulatórios de reputação e climáticos. Ou seja, se preocupar com essa questão é se preocupar efetivamente com o futuro da empresa. Vantagem competitiva atrai investidores, talentos e consumidores, conferindo vantagem competitiva, ou seja, você sai na frente do mercado. As empresas valorizam esse negócio. Então, preocupar-se com essas questões é algo que o mercado reconhece positivamente. E o ESG promove a sustentabilidade de longo prazo. Pessoal, a palavra sustentabilidade, ela está associada a sustentar, sustentação, perenidade, longo prazo. E quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, que é a sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade social, que é a sustentabilidade voltada para as pessoas ou para a sociedade, e sustentabilidade econômica, significa que a minha empresa é uma empresa perene, uma empresa de 50 anos, 100 anos, e que vai continuar existindo, gerando emprego, renda, dando lucro por muito tempo. Nós temos, pessoal, um alinhamento global, esse termo que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum lugar. Os ODS. Já ouviram falar dos ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na próxima aula, a gente abrange detalhadamente, não vou entrar hoje, mas são 17 objetivos que conversam entre si, distribuídos em foco em pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta, focando na questão ambiental. Tudo isso promovendo o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E por fim, quando a gente tem preocupação ali com o ESG, né, além de beneficiar as empresas, o ESG impacta positivamente na sociedade, nas pessoas, os colaboradores. Então é um ganho muito grande. E na Professor, próxima. Oi. esse ESG é tipo essa análise SWOT que a gente fala no plano de negócio também, tem como, tem, A tem essa análise relação. SWOT, ou matriz FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ela é uma ferramenta de gestão. O ISD usa essa ferramenta de gestão para poder entender aonde ele pode melhorar, o que ele precisa continuar. Então, sim, está relacionado sim. Tá, obrigado. Tá? Nosso próximo bate-papo, nós vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável, da importância dele, qual que é a ideia, como surgiu. É entender porque se preocupar com o meio ambiente não é frescura, não é balela. É algo que pode impactar nas nossas vidas de maneira grandiosa se a gente for inteligente para isso. Então, por exemplo, alguém aí faz investimento em banco, bolsa, é, tem investimento no mercado financeiro? Se você não tem, em breve terá, ou precisa ter. As empresas que têm um comportamento ambiental inadequado, elas dão prejuízo. Elas não crescem como deveriam, elas têm problemas, multas, entre outros. As empresas que têm uma preocupação com isso, elas são empresas mais rentáveis, empresas mais perenes, mais sustentáveis, de longo prazo. Então, empresas que é mais difícil de você errar. É mais difícil de você. Como é que eu posso dizer? É mais difícil de você perder dinheiro. Então, é o que a gente precisa entender até para o nosso benefício próprio. Tá bem? Dúvidas, perguntas, comentários? Professor, Oi. comentou aí na próxima aula, você tinha falado também anteriormente nas próximas aulas, só que É, aqui, pelo que eu vi no sistema, nessa nós disciplina vamos é ter só mais uma. só 2 encontros, né? Hoje, dia 9/11. Isso, Eu isso. achei Vocês muito vão, pouco, assim, porque o conteúdo é bem vasto, né? Bem amplo esse e conteúdo nós vamos complexo. abordar ele nas apresentações que eu vou postar para vocês. Eu vou postar, além dessa, mais 3 aulas. E o conteúdo está disponível na plataforma. Lá tem texto, tem vídeo, tem atividade, Ah, tem. eu vi lá.
Já Não baixei é os só isso aqui, módulos. não. Tem mais coisa lá. E a carga horária dessa disciplina é reduzida. As demais que vocês têm, possivelmente, são de 80 horas. Essa é de 40. Então, é por esse, é por esse motivo. Mas a gente visa fazer Com um certeza, planejamento bem abrangente. mas essa aula síncrona, ela é muito importante, ela é muito boa. Né? Fundamental, Eu vi fundamental. bastante lá, eu vi bastante material lá, baixei os módulos, mas só para confirmar, então é realmente só mais um encontro Sim, sim. Nessa e, disciplina e, especificamente, a, sim. e essa apresentação vai ficar para a gente Eu vou postar para disponibilizada? vocês. Quer ver? Ó, vou mandar ela Ah, aqui, ó. Eu vou postar ela que lá, mas ela está muito diante. melhor do que eu já baixei os módulos e não li tudo, mas eu dei uma passada de olho assim. A sua apresentação está excelente, está muito melhor do que o material lá dos módulos. Agradeço. Agradeço. Eu vou mandar ela aqui. Deixa eu ver se consigo mandar ela no chat. Uai. Será que não? Engraçado, acho que não tá deixando eu mandar ela. Mas eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, pode ficar tranquilo. Oi, Ótimo. alguém me chamou? Foi eu, Patrícia. Eu estou com uma dúvida a respeito da avaliação dessa disciplina. Uhum. A avaliação dela é como as outras demais, porque quando eu fiz um projeto integrador, a gente tinha que fazer um projeto, e eu fiz presencial há muito tempo atrás, né? Talvez tenha mudado o modo. Nos cursos online é diferente. Então, vão ter ali atividades, 3 atividades avaliativas e avaliação no final do semestre. Então não tem montagem, porque quando a gente fala projeto integrador, meu Deus, a gente vai ter que montar um projeto em semestre, que era Projeto, assim, né? Foi assim quando eu fiz EAD. Então não é avaliação normal, então. sim, sim. Tá, ok, O projeto obrigada. integrador é por conta do conteúdo, não no Sim. desenvolvimento de projeto propriamente dito. Especialmente porque Entendi. online é bem mais difícil desenvolver esse tipo de projeto, especialmente em É, grupo, com turma online. é verdade. Tá ok, muito obrigada. Fechou? Queridos e queridas, desejo muito bom dia para você. Siga à disposição. Se tiver algum ponto que eu puder ajudar, eu estou à disposição pela plataforma, é, no, no, no e-mail, tá bem? Obrigado, professor. Foi ótima a aula. Valeu. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom final de semana. Falou.